gente, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia, eu sou estudante de História da FMU. Eu tô fazendo essas videoaulas como forma de estágio, tá? E hoje o tema da nossa videoaula vai ser sobre a ditadura militar no Brasil, tá? Então, eu vou contar um pouco, né, sobre o contexto histórico geral, né, e depois falar um pouco no contexto histórico especificamente no Brasil, tá? No contexto mundial, a gente tem que lembrar que esse período foi um período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Um período onde o que reinava era a Guerra Fria. E o principal ponto da Guerra Fria era justamente a disputa entre os interesses capitalistas e dos interesses socialistas. E muito mais também a questão, né, dos Estados Unidos e da União Soviética estarem atrás de aliados para a implantação desses meios de produção em determinados países, né? E os países da América Latina foi um dos palcos de disputa, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética para ganhar aliados, tá? O governo do João Goulart foi um governo que aconteceu entre 1961 a 1964, né, que foi um governo instável no Brasil. Isso porque o poder de compra da população naquela época estava cada vez menor, né, e os preços aumentavam cada vez mais. Então, isso fazia com que ele não tivesse muito apoio popular, tá? O Goulart ele fez, né, diversas promessas em realizar algumas reformas de base, né, ou seja, mudanças, por exemplo, na agricultura, na economia, na educação, né, e isso foi visto com muito maus olhos, principalmente pelos setores conservadores da sociedade, né, eles viram isso como uma forma negativa, principalmente que nesse período, como eu disse, da Guerra Fria, essas questões de base, né, eram pautadas como assuntos socialistas, né, e tudo mais. Então, você mexer, interferir nisso, era visto com maus olhares, principalmente por essa classe mais conservadora da população brasileira, tá? Então, lembrando da Guerra Fria, os Estados Unidos eles começaram a achar também, né, essas atitudes do João Goulart na presidência como um pezinho ali na esquerda, né, então eles não gostaram muito. E aí começaram a surgir algumas conspirações, né, contra o próprio governo do João Goulart, conspirações essas externas, né, dos Estados Unidos mesmo, porque eles tinham muito medo de ter um país socialista na América Latina, né? Essa era uma preocupação muito grande nos Estados Unidos, principalmente por questão de localidade, né? Como a América Latina ela está muito próxima aos Estados Unidos e meio que eles entendiam que, por exemplo, se um país virasse socialista, os outros iam se contaminar e também iam acabar virando. Então tinha muito essa preocupação, né, nesse período, em quais são meus aliados, em quais países os presidentes têm os mesmos pensamentos que o nosso, né? Então essa preocupação fez com que realmente tivesse algumas conspirações externas ao país, né, ou seja, dos Estados Unidos, contra o governo de João Goulart, tá? Então, assim, a classe média, a Igreja Católica, os grupos civis e militares, né, começaram, então, a se articular junto com os Estados Unidos contra o governo do João Goulart, tá? Então, os Estados Unidos, eles começaram também a financiar diretamente diversos setores mais conservadores, né? E interferiram até mesmo nas candidaturas que tiveram nas eleições de 1962, né? Isso é um fato muito importante, porque essa questão dos Estados Unidos se interferir diretamente nessas eleições é um fato mais recente, né, que a gente foi descobrindo com o tempo. Não foi na época algo tão escancarado, né? Eles não chegaram a público e falaram, olha, a gente está interferindo nas eleições de vocês porque a gente não quer um governo socialista no poder. Não foi. Foi algo que a gente foi descobrindo com um pouco mais de atualidade, tá? E essa forte interferência externa, né, dos Estados Unidos contribuiu para aflorar cada vez mais uma maior instabilidade social e também política no país, né?
E diversos grupos, principalmente da esquerda, começaram a ir cada vez mais para as ruas, né? E os confrontos, eles começaram a ser cada vez mais fortes, né? Porque muitas pessoas do lado esquerdo, né, da política, não aceitavam, né, principalmente essa questão da interferência externa dos Estados Unidos no nosso país, né? Eles falavam que isso realmente tirava a autonomia do país e que não era algo certo, né? Então eles começaram a ir cada vez mais para a rua, começaram a contestar cada vez mais e os combates diretos começaram a ficar muito fortes, né? Então, de fato, né, o grande imaginário dessa ameaça comunista aqui dentro do Brasil começou a tomar uma proporção, né, em diversos ramos sociais, em diversas manifestações, e começaram a, de certa forma, apavorar mesmo, né, esses setores mais conservadores, principalmente os militares, os civis, né, porque falavam que esse tipo de atitude socialista, né, de reforma de base e tudo mais, ameaçavam a democracia e até mesmo a ordem brasileira, né? Então, nota-se aqui que a gente pode perceber que realmente essa ameaça comunista não é um assunto atual, né? É um assunto que ele traz na história do Brasil há muito tempo atrás já, né? Então, diversas situações acontecem e diversas posições do governo acontecem justamente com essa justificativa dessa ameaça comunista, que na verdade nunca teve, né? João Goulart não era socialista e João Goulart não ia implementar o socialismo no Brasil, mas de fato essa ameaça comunista ela traga as pessoas trazem ela no cenário político justamente para justificar muitas ações, né? Mas, enfim, né, com todo esse cenário rolando, o presidente João Goulart ele se enfraqueceu cada vez mais, ele começou a ficar mais inseguro no seu governo, né? Quando, então, em setembro de 1963, né, dentro do governo dele, acontece a Rebelião dos Sargentos, né, que foi um movimento militar contra o atual governo, contra o João Goulart, onde 600 militares em Brasília invadiram alguns prédios governamentais, né? Então, um mês após, né, em outubro do mesmo ano, de 1963, o então atual presidente, que é João Goulart, decreta estado de sítio no Brasil, tá? E aí esses dois últimos fatores foram assim essenciais e foram cruciais, né, para o fim do governo de Jango, né, porque realmente foi visto com olhares muito ruins da população, né, essa atitude brusca de decretar um estado de sítio e enfim. Né, a ideia central do estado de sítio, né, é para que se houvesse um maior controle, né, da própria violência e da instabilidade política que estava rodeando o país na época. Só que para muitos setores, para a população de forma geral, foi visto com muito maus olhos, né, de uma forma muito grosseira, de lidar com a situação e até mesmo autoritária, né, e esse era o maior medo deles, né. Então, assim, tanto os esquerdistas quanto os direitistas, né, nesse exato momento, eles se uniram contra essa atitude do Jango, né, e no mesmo mês ele acabou recuando com a proposta, né, ele acabou com o decreto do estado de sítio, mas mesmo assim a população já não estava mais feliz com isso, né, então meio que não fez muito sentido. E aí, em 13 de março de 1964, né, o João Goulart, ele dá um discurso em rede nacional informando sobre sua reforma de base, né? Então, mesmo depois disso tudo, ele persistiu e falou, não, eu vou, né, investir sim na reforma de base a todo custo, né? E então, esse foi a cartada final para o processo de ruptura do seu governo. Né? Isso porque todas as alas conservadoras da sociedade se juntaram contra o governo e algumas atitudes, até mesmo as alas da esquerda, se colocaram contra o governo de João Goulart.
E ainda mais quando ele forçou a fazer essa reforma de base, né, de forma totalmente não autoritária, mas assim, ele, mesmo todo mundo contra, ele persistiu nisso, então foi a cartada final para o seu governo, né? E aí no dia 19 de março do mesmo ano, de 1964, foi realizada em São Paulo a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? É muito comum ouvir falar dessa marcha, né? Que alguns movimentos sociais atuais, né, tentaram voltar com essa marcha nas ruas, com o mesmo discurso da volta dos militares, né? Mas em 19 de março de 64, essa marcha ela contou com 500 mil pessoas, né, 500 mil civis mesmo, né, que convocaram de forma direta os militares para tomar o poder do país. Né? Então essa marcha ela foi uma demonstração clara, né, do que o apoio popular para os militares era grande e que a população só via realmente neles a possibilidade de uma nova ordem no país, de uma nova estabilidade, né, de que as coisas voltassem ao normal. Então, enfim, foi aí que foi a cartada final para o governo de João Goulart. Bom, então em dia 19 de março, né, de 1964 foi a passeata que eu falei, e aí dia 31 de março do mesmo ano, de fato, os militares assumem um país, né, e é decretado o primeiro ato institucional, onde Castelo Branco assumiu a presidência, dando início a 21 anos de ditadura militar no Brasil. Tá? Então a ditadura militar começou no ano de 1964. Bom, então com o golpe militar decretado, né, eu vou falar algumas características principais e centrais deste período, tá? Que foram muito marcantes, né, para as sociedades brasileiras e que até hoje, de certa forma, traz, né, algumas rupturas, sim, mas traz muitas continuidades desse período, né? Como foram muito fortes, por exemplo, os controles dos sindicatos, a censura dos meios de comunicação, a repressão dos movimentos sociais, a cassação dos direitos políticos, né, principalmente dos opositores, o bipartidarismo, o milagre econômico, a tortura, a opressão, enfim, esses são algumas características que foram muito marcantes nesse período. No total, a ditadura aqui no Brasil contou com 5 generais, tá? E ao decorrer da ditadura ocorreu um chamado milagre econômico, né? Que foram algumas medidas econômicas que fizeram com que triplicasse as exportações do Brasil, né? E consequentemente aumentasse o PIB do país e diminuiu bastante a inflação, né? Houve, sem dúvida alguma, um crescimento, né? Um crescimento econômico muito forte nesse período, né? Porém, a questão que a gente sempre traz é que, beleza, realmente trouxe, né, um crescimento econômico para o país, nosso PIB aumentou e tudo mais, as exportações, consequentemente a produção interna do país aumentou, né? Isso é indiscutível. E se você pegar ainda em contraface ao governo do João Goulart, realmente são dados assim de milagres mesmo, né? Então por isso que até a gente traz esse nome. Mas a grande questão que a gente tem que colocar e tem que se questionar, né, é que a distribuição deste crescimento que o Brasil teve é totalmente desigual, né? Totalmente desigual a distribuição, né? Aumentando ainda mais a desigualdade social no país. Então, esse foi um período, sim, que trouxe um grande avanço econômico para o país, mas foi também um dos momentos que mais aumentou a desigualdade social do país. Tá? Então, essa modernização conservadora que o período da ditadura militar traz foi mostrando as caras, né, aos poucos e, enfim, as greves, as manifestações da época foram controladas, né,
e só foram controladas pois realmente a gente vivia numa ditadura militar. Mas a sociedade começou aos poucos perceber realmente essa questão, de que teve sim um boom econômico muito grande, mas ao mesmo tempo a desigualdade do país começou a aumentar muito, porque esse crescimento econômico não foi para todos, né? Foram para aqueles que já estavam em cima e eles enriqueceram cada vez mais, né? E a população começou a perceber, né? E as manifestações, né, as greves, elas só foram controladas justamente porque a gente vivia numa ditadura militar, né? Mas, enfim, a população não estava realmente totalmente satisfeita, né? Então, esse discurso que muitas vezes a gente escuta, né, que a ditadura militar foi maravilhosa e quem vivia na ditadura militar amava, é uma baita de uma mentira, né? Dependia muito de que classe social essa pessoa vivia e a forma que ela enfrentava os fatos, né? Bom, houve também uma conhecida, né, chamada Operação Limpeza, né, que foi um processo, né, onde após os militares assumirem o poder, cassaram mandatos, né, e suspenderam direitos políticos, né, de demissões e etc., de todos aqueles que os militares viam como uma ameaça aos objetivos do regime, né? Ou seja, todos aqueles que eram opositores, todos aqueles que não concordavam com a ideia do regime militar, que não concordavam com as ideias postas, né, tanto econômicas quanto sociais, foram realmente limpados nessa operação limpeza, né, porque eles cassaram mandatos, eles suspenderam direitos políticos, eles demitiram muitas vezes, né, funcionários públicos e tudo mais, né? Então, o governo militar, ele se manteve por tanto tempo no poder, né, também porque eles governavam com atos institucionais, né, pois eram atos que legitimavam, né, e legalizavam as ações deles, tá? Então, no total, eles utilizaram 17 atos institucionais, né? O primeiro foi justamente aquele que eu falei para vocês, que foi de 31 de março de 64, que foi decretado o primeiro ato institucional que assumiu o Castelo Branco como presidente, né? E aí, depois disso, tiveram mais 16 atos institucionais que legitimavam todas as ações que os militares tinham quando eles estavam na presidência, tá? E o pior, né, a gente pode dizer assim, desses atos institucionais, e o mais conhecido foi o ato institucional 5, né, que é o famoso AI-5. Ele foi aprovado em 1968, né, e este ato, ele liberava o habeas corpus para crimes políticos. Esse ato, ele foi um ato muito triste, né, na história do país. Eu acho super importante a gente sempre trazer essa questão para o debate, né, dentro das escolas e dentro de diversos setores da sociedade, porque muitas vezes esse ato ele é distorcido hoje. Mas um fato é fato, o que acontecido, independente da nossa interpretação do atual presidente. Tá? Então, ele foi sim um ato muito triste na história do nosso país, pois ele abriu espaço para os militares, né, cometerem diversas atrocidades contra a oposição do regime militar, né, contra todos aqueles que eram opositores ao regime, né? Então, como, por exemplo, assassinato, tortura, desaparecimento, exílio, né? Então, assim, há casos até hoje de mães que não enterraram seus filhos por nem saberem onde o corpos desses filhos estão, né? Isso era muito comum nesse período, né? Então, esse ato, ele realmente dava um aval, né, para os militares realmente fazerem as maiores atrocidades que a gente já viu na história do nosso país e saírem impunes disso. Inclusive até hoje. Inclusive muitos militares não foram julgados ainda até hoje. Estão vivos, estão bem, estão com suas famílias, está tudo certo. Mas assim, a gente
não pode esquecer nunca das vidas, né, que foram realmente abaladas, das famílias que perderam entes queridos e que não vão trazer esses entes até os dias atuais, né? Então, aqui foi um momento de total morte, né, da democracia brasileira e de toda qualquer possibilidade de liberdade já existente no país, né? Esse ato foi muito forte nesse sentido, né? Então, meio que ou você aceita ou você morre, ou você aceita ou senão você vai ser desaparecido, você vai ser morto, você vai ser torturado, né? Inclusive tem bastante discursos da própria Dilma Rousseff falando, né, sobre essas torturas que ela mesma passou nesse período, né? Então é algo muito forte. Este foi um momento da nossa história que jamais pode ser esquecido, né? A gente tem que estudar bastante para poder entender nosso passado, né? Para poder lidar com as rupturas e com todas as continuidades que eles trazem ao nosso presente, né? A gente não pode simplesmente esquecer ou simplesmente falar que não existiu esse período, porque existiu. E muita coisa que aconteceu nesse período traz como continuidade a nossos dias atuais. Então, por isso a importância da gente estudar isso, refletir sobre isso, encarar como uma realidade que aconteceu, né? Sem fantasiar ou, enfim, falar que não existiu, que é mentira, que não teve tortura, que não teve isso e aquilo. Porque de fato existiu. E a gente precisa estudar os fatos históricos da nossa sociedade para entender muitas vezes algumas continuidades, né? Então, essa ameaça comunista que ainda é um medo, né, da população até os dias de hoje, essa vontade da própria população em ter um grupo militar ativo na presidência, né? O porquê que isso acontece, o porquê que isso traz a nossa atualidade que a gente viu desde as manifestações, né, de 2015 que aconteceram no Brasil, enfim, né? Voltando para agora, essa reflexão tem que ser sempre muito válida. Em 1974, o governo do Ernesto Geisel prometeu a volta da democracia do país, tá? Em 1974. Após a pressão popular, né, e de diversos setores sociais, porque o AI-5, ao mesmo tempo que ele forçou de fato que a liberdade do país fosse extinta, né, a liberdade de oposição e tudo mais, ao mesmo tempo instigou a muitos campos sociais a irem contra isso e achar realmente um absurdo isso que estava acontecendo. Então a pressão popular começou a ficar insustentável para o regime militar. E aí Geisel entra na presidência em 1974 e promete de fato a volta da democracia, né, no Brasil. Mas ele prometeu, né, como de fato todos os processos políticos do nosso país acontecem, que essa passagem, né, do período militar para o período democrático fossem de forma lenta, gradual e segura, né? Então, terminando somente em 1985 esse processo, né? Então, de 1974 ele prometeu e foi finalizar somente em 1985, né? Esse processo ele contemplava a suspensão de censura, né? E o retorno ao pluripartidarismo e anistia política, tá? Então, notamos então que todos os processos políticos que aconteceram, né, descrito totalmente nessa aula, eles foram de fato controlados pelo governo, né? Em toda a história do Brasil a gente percebe, né, que o Estado ele trabalha muito para que as mudanças não sejam de formas abruptas, né, que sejam realmente de formas seguras, passiva, de forma calma, de forma gradual e até de fato o nome, né, da nossa bandeira, que é ordem e progresso, né? Então esse é realmente um lema que o Brasil traz em suas veias, né, de todos os processos políticos que aconteceram até hoje.
de fato não teve uma ruptura, né, e muito menos grandes revoluções, né, de fato sempre esse foi muito medo, né, do Estado brasileiro, até os dias de hoje, né, de mudanças abruptas, de revoluções, do controle, né, da população sobre determinadas situações, né, então de fato os militares estavam no poder, viram que não estava dando certo, eles mesmos se propuseram a trazer redemocratização, né? Não foi uma questão de imposição da população para que isso retornasse. Eles se propuseram e eles fizeram essa passagem de forma lenta, de forma gradual e de forma totalmente segura, tá? Todos os processos manteram, né, ter um controle estatal, principalmente deixando para que os militares se sentissem confortáveis com a vinda da democracia, né? Principalmente, né, com esse fato com o fato do AI-5, né? Então eles precisavam de algumas estratégias para que os próprios militares não fossem penalizados por todos os atos que eles cometeram, né? Então isso é muito importante entender, que todo o processo da redemocratização foram feitos para os próprios militares para que fosse uma situação confortáveis para eles mesmos, né? E por fim, em 1984, aconteceu o movimento das diretas já, né? Onde a população saiu para a rua, onde a população de fato expôs que precisava e que já era mais do que necessário a redemocratização, né? E que meio que assim, militares, muito obrigado, vocês fizeram o papel de vocês, mas agora manda aqui a democracia de novo, né? E de fato os militares, eles sempre trouxeram essa desculpa, né? Desse período da ditadura, para de fato assim, vamos entrar no poder para colocar a ordem, quando a ordem for restabelecida, lhe devolveremos a democracia, né? Então, de fato, eles passam como esse papel bonitinho. Porém, as eleições, elas ocorreram de forma indireta, né? Então, mesmo desde 1974 até 1984, né? Então foram 10 anos de uma paliativa redemocratização no país. Quando chega em 84, o povo vai pra rua, tem as diretas já, mas da mesma forma as eleições, ela continua como sendo de forma indireta. A população ainda não tem, nesse primeiro momento, um poder de voto, né? E aí, quem assume é Tancredo Neves, né? Com a volta da democracia para o país, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. De fato, a aula é para vocês refletirem e pensarem, né, até que ponto essa autoridade do governo é boa, né? Até que ponto essa questão da liberdade de expressão pode ser colocada em xeque em algum momento na nossa trajetória política do país, né? É muito importante a gente refletir de fato sobre essas manifestações que vêm acontecendo, sobre apoio civil da população para que os militares voltem, com essa idealização do período militar muito forte ainda na memória e no imaginário da população brasileira, né? Então, assim, até que ponto o brasileiro realmente conhece sua história, né? Realmente, de fato, enxerga todos os malefícios que esse período trouxe para o país, né? E enfim, é muito importante a gente se atentar e não sair somente reproduzindo muitas vezes discursos de redes sociais, tá? Muito obrigada. Eu vou deixar na sequência uma questão do Enem para vocês resolverem e para estar, né, colocando em prática aquilo que vocês aprenderam na aula, tá bom? Beijão, tchau, tchau, gente. Bom, gente, vamos lá. Leia o trecho a seguir e faça o que se pede.
A ditadura, porém, não nasceu acabada. Ela se modificou ao longo de 20 anos e a sua dinâmica não obedeceu apenas à vontade das forças sociais que a instauraram e a mantiveram. Isso significa que, no decorrer de quase 21 anos, a ditadura brasileira teve diferentes fases, demonstrando dinamicidade nas relações sociais, políticas e militares, sobretudo no tocante à dinâmica das lutas internas às Forças Armadas. Esse foi um trecho que eu peguei do livro O Regime Civil Militar no Brasil, Legitimações, Consensos e Colaborações, do autor Juscelio Regis. Aí a pergunta é, levando em conta a ditadura militar brasileira de 1964 a 1985, quais apoios os militares tiveram para permanecer tanto tempo no poder? Aí tem letra A, apenas de outros militares, como da Marinha e a Aeronáutica. Letra B, de todos os grupos sociais, inclusive grupos de direita e esquerda. Letra C, de setores mais conservadores, como igreja, grupos da direita e a elite do país. Letra D, de todos os pobres e menos favorecidos, que vinham nos militares uma chance de evolução social. Ou se não, letra E, eles não receberam apoio popular nenhum. Bom, dentre dessas alternativas, a alternativa correta seria a letra C, né? Que de fato os militares eles receberam apoio, né, dos setores mais conservadores da sociedade, né? No caso da igreja, grupos de direita e da própria elite do país, né? Então, isso é bem perceptível durante todo o mandato dos militares no Brasil, né? Fora também, como eu já havia dito, de influências externas, né? Principalmente os Estados Unidos investiu muito nessa questão. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, de casa, tá bom? Muito obrigada, gente, pela aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido. E é isso aí. Beijão, tchau, tchau.